programa 5watt tem um oferecimento do Senac São Paulo. Olá, bom dia, tudo bem com você? O programa 5watt com as principais informações sobre os negócios da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte começa agora. Confira os destaques de hoje. Um brinde na Estrada Real. Cervejaria localizada no Caminho do Ouro atrai turistas na Serra da Bocaina. Tradição milenar. Tecelãs de Taubaté utilizam técnicas ancestrais para fazer tecidos e confeccionar tapetes, bolsas e diversas outras peças. Esculturas em forma de luminárias. Designer usa criatividade para fazer arte com materiais obsoletos, encontrados em leilão, antiquários e até no ferro velho. Reajuste salarial do comércio. Sindicatos patronal e dos empregados iniciam negociações para a nova convenção coletiva de trabalho. Cerâmica de alta temperatura. Trabalho em Cunha vai completar 50 anos e tudo começou com o forno no Borigama, trazido do Japão em 1975. O programa 5watt de hoje começa mostrando o trabalho de um designer de Taubaté que faz arte inspirada na sustentabilidade e utilizando produtos de descarte nas áreas de industrial, demolição e reuso de antiguidades. O resultado são luminárias incríveis e únicas que servem para decoração de ambientes residenciais e corporativos. É assim, conectando um elemento ao outro, que César vai dando forma à sua criatividade. Essas peças que separadas seriam apenas descartes, ganham identidade e função nas mãos do designer de reuso, que também é psicanalista. E essa luz de construir esculturas em forma de luminárias, utilizando materiais obsoletos, surgiu em 2015. Na psicanálise eu tinha uma frase que eu falava para todo mundo na hora de despedir, eu falava: fica na luz, siga em paz. E essa palavra luz me chamou atenção um momento, eu me deparei com uma peça num antiquário, e aquela peça se encaixava com uma peça que eu tinha em casa. E aí eu coloquei essa peça unida na outra e começou a ter um movimento para formar alguma coisa. Eu falei, poxa, isso aqui pode dar uma luminária. Aí eu lembrei da luz e luminária. Aí eu comecei a fazer esculturas em forma de luminária. A partir daí, o foco do processo foi o de reaproveitar diversos materiais na forma de metais, vidrarias, madeiras de demolição e outros instrumentos encontrados em leilão, antiquários e até mesmo no ferro velho. As peças elas não têm uma relação direta com a outra, porque você não consegue duplicar. Porque você encontra peças em antiquário, em ferro velho ou em leilão, e essas peças não necessariamente você consiga fazer uma semelhança entre elas. Mas todas eu considero que são esculturas funcionais, porque elas têm uma função de iluminar o ambiente. E eu gosto das lâmpadas antigas, né, que são réplicas das lâmpadas de Edison, que elas são de filamento carbono. E essas lâmpadas, elas trazem um tom amarelado para o ambiente, que traz aquele aconchego, traz aquela lembrança da casa da vovó, do fogão de lenha, daquela luz mais tênue, assim. César constrói luminárias de chão e de mesa. Apesar de cada uma ser de um jeito, todas seguem uma estrutura que vai depender das peças que o designer encontra. Quando eu vejo num antiquário alguma base, uma peça metálica ou de madeira, eu já fico imaginando que, dependendo da peça que eu encontro, no que ela vai me servir. Então, às vezes, ela vai me servir como base. Tem peças grandes que eu encontro que elas servem como elemento intermediário, que é o ponto focal da peça. É como se fosse o ponto de beleza da peça.
E como isso tem um estilo que os americanos gostam de fazer, os estadunidenses gostam de fazer, que é o steampunk, ou então o estilo industrial, eu coloco um manômetro, coloco um amperímetro, eu coloco um voltímetro, que é para dar uma beleza. Os manômetros, que são esses instrumentos utilizados para medir a pressão de fluidos contidos em recipientes fechados, aparecem em quase todas as luminárias produzidas aqui no ateliê. Esse manômetro, ele mantém o estilo da peça, que é o estilo rústico, o estilo industrial, que é o que atrai as pessoas, porque fica parecendo uma máquina, né? Eu chamo de futuro do pretérito, que é quando você trabalha com design de reuso, você está fazendo uma peça nova que vai servir para o futuro, só que baseado em peças antigas, então é o pretérito, né? As esculturas funcionais em forma de luminárias podem ser objetos decorativos de vários ambientes de uma casa ou de uma empresa. Essas peças, elas são ideais para escritório, para residência, para uma área gourmet, porque assim, ela é uma peça de curiosidade. Então, quem olhar, você vai ter um elemento a mais, porque desperta a criança interior da pessoa. Quando você olha aquilo, é a sua criança que se identifica. Nossa, que bacana, o que é isso? E isso é uma coisa que eu gosto também, porque está gerando curiosidade nas pessoas. Os valores partem de R$ 900 e o tempo de construção depende da complexidade da luminária. Esta aqui, por exemplo, possui 23 elementos e 9 pontos de iluminação. Foram 6 meses de trabalho até ficar pronta. A tecelagem é uma arte milenar do início da civilização e até a Revolução Industrial a forma de tecer era bem manual. Depois, a força mecânica acelerou o processo. Mas ainda é possível encontrar tecelãs utilizando as técnicas ancestrais e fazendo lindos trabalhos. A tradição de tecer fios é resgatada aqui através de técnicas primitivas. Essa arte é uma herança milenar que surgiu da necessidade do homem de transformar a lã e o algodão em agasalhos para proteger-se do frio. O homem começou a usar a pele para se proteger do frio. Em seguida, ele começa a pegar fibra, restos de algodão no chão, de carneiro, e começa com uma pedra a fazer um fio. Esse é o princípio da fiação. E aí descobre como tecer. Então, a tecelagem é bem antiga, uma técnica bem antiga. E tudo começa aqui na urdideira. O aparelho serve para organizar os fios antes de ir para o processo de trama. Tem a simbologia do tecido que fala que o urdume é a parte fixa da nossa vida, é aquilo que está programado e que está destinado a acontecer. Agora, a trama, que é o fio que a gente vai colocando depois, é o fio que você pode alterar, quer dizer, o simbolismo da vida é aquilo que você vai tramando e vai alterando na sua vida. E é nas tranças dos fios que o simples vai ficando sofisticado. Gisele sempre gostou da área têxtil, mas foi a curiosidade em saber de como os tecidos eram feitos que levou a tecelã a buscar conhecimento para produzir suas próprias peças. Desde pequena eu gostava de tecidos, adorava visitar loja de tecidos e antigamente tinha muita costureira, né? Então a gente tinha uma relação com tecidos, fazia roupa para bonequinhas de papel, enfim, sempre gostei dessa área, mas não sabia. Aí, quando eu fui fazer minha formação, eu estudei artes plásticas. E na faculdade eu também gostava dessas coisas de impressão, de repetição, e aí eu fui trabalhar na área têxtil. Eu fazia desenhos de estampas para lençóis, toalhas, roupas. E aí, um dia, eu falei, como faz um tecido?
Eu não sabia. Há 1 ano e meio, resolveu empreender de vez no mundo da tecelagem, após conhecer a Rosana, com quem fez uma sociedade. Começou assim, pensando em fazer pra gente mesmo. Aí os amigos foram vendo, foi aparecer na feira aqui do condomínio, outras feiras, a gente foi conhecendo outras pessoas daqui que trabalhavam com tecelagem também, que convidavam a gente para participar. E foi assim, montamos a nossa página no Instagram e agora nós trabalhamos bastante com encomendas exclusivas, com a cor que a pessoa quer, o padrão. Isso aí estimula a criatividade, né? Porque não sai um produto em série. Diferente da Gisele, né? Eu não conhecia nada. E eu encontrei no têxtil inúmeras possibilidades, né? Os fios, que podem ser de diferentes espessuras, cores, padrões, modelos. E a junção disso, né, que te traz um tecido único, exclusivo, para mim foi encantador. Juntas, elas inauguraram uma empresa que hoje produzem várias peças. As bolsas se tornaram o carro-chefe da confecção. A gente começou com home decor, coisas que seriam legais para nossa casa mesmo, tapete, toalha de lavabo, jogo americano, e depois foi ampliando, né? E hoje a gente faz, o carro-chefe está muito para as bolsas, né? Bolsa, carteira, e agora a gente está desenvolvendo a Bag Shop, que é um modelo de bolsa que está diferente, né? As pessoas estão procurando. E a gente trabalhou também com algumas peças de bolsa de praia. Cerca de 80% da produção é feita com fios de algodão. São peças únicas e alguns trabalhos feitos sob encomenda. As vendas são feitas pela internet para todo o Brasil e também para o exterior. Eu acho que um tecido manual tem uma carga emotiva nele que remete ao afeto, ao cuidado com a pessoa. Então, eu acho que quando a gente faz um trabalho, a gente não está só fazendo um trabalho, a gente está presenteando a pessoa com um pouco daquilo que é a nossa alma mesmo. Em instantes, cervejaria localizada no Caminho do Ouro atrai turistas que passam pela Estrada Real entre as cidades de Cunha e Paraty. Eu volto já. Uma cervejaria localizada nas margens da rodovia que liga as cidades de Cunha e Paraty vem atraindo a atenção dos turistas que passam pela Estrada Real. O local produz 7 tipos de cervejas, todas feitas artesanalmente dentro de uma fábrica, que mais parece um casarão colonial do século XIX. Aqui o trabalho é todo artesanal. Por mês,
São produzidos cerca de 8.000 litros e quem vê toda essa estrutura nem imagina que a história dessa cerveja começou em uma panela com apenas 20 litros. Eu criei meu equipamento, fiz 20 litros em casa e aquela dúvida, né? Será que ficou bom, não ficou bom? Daí eu chamei os amigos, né? Porque amigo bebe mesmo que esteja ruim. Aí chamei meus filhos, genro e tal, a gente fez um churrasquinho. Ó, pai, faz mais, tá muito legal. E daí em diante a coisa foi crescendo, né? Com a aprovação dos amigos e da família, Paulo resolveu buscar conhecimentos para se profissionalizar e comercializar a cerveja. Diante disso tudo, devido ao estar saindo da cerveja de panela já para uma produção numa escala maior, aí eu fui para Blumenau fazer o curso de tecnologia avançada de cerveja, né? E fizemos cursos e outros cursos mais e iniciamos as atividades aqui na época com 4 tipos apenas. Hoje são 7 receitas, todas feitas com insumos naturais. Uma sociedade possibilitou a construção da cervejaria. O prédio foi feito para lembrar a época colonial, já que a empresa fica às margens da rodovia que liga as cidades de Cunha e Paraty, no trecho do Caminho do Ouro. A gente está na Estrada Real. Então a gente fazer um galpão industrial aqui ia agredir, de certa forma, o próprio ambiente, né, o nosso redor aqui. E nós estamos exatamente aqui do lado da Igreja Boa Vista, onde Cunha se iniciou, na verdade, né? E foi a primeira capela de Cunha. Então, remeteu a essa ideia de fazer uma cervejaria em estilo colonial, estilo casarão, né? Para que ela se envolvesse com o ambiente ao entorno dela, né? As cervejas produzidas aqui foram pensadas tanto para quem gosta de um sabor mais leve, quanto para quem prefere uma bebida mais encorpada. Ao mesmo tempo que a gente está na serra, a gente está a 30 minutos do litoral, né? Então a gente procurou, nós temos as cervejas mais leves, a cerveja para praia, né? Que é aquela cerveja que você bebe o dia todo, no churrasco, na praia, que são as nossas cream, a nossa wheat beer, né? Mesmo a Weiss. E aí a gente já tem as cervejas com as pegadas mais de inverno, né? Que seriam a Brown Ale, que é uma cerveja escura, né? Porém ela não é doce, mas é uma cerveja mais equilibrada no amargor, de um corpo melhor. Aí nós temos a Strong Ale, que é uma cerveja tripel, de 9,5 de teor alcoólico. É uma praticamente quase, vamos dizer, comparando com um vinho, uma cerveja para você tomar numa noite mais fria, né? E que remete mais a um ambiente serrano, né? Um ambiente diferente. O local também oferece um cardápio todo pensado para harmonizar com as cervejas. Nós temos ali a nossa carta de cerveja, né? Onde tem um folder que acompanha os estilos, né? E juntamente com o cardápio. Então tem pessoas um pouco mais exigentes e aí pede uma opinião. Qual o prato eu deveria pedir com tal cerveja? Aí os nossos colaboradores todos, né? Geralmente estão preparados para dar uma opinião. A maior parte da produção é consumida no restaurante da cervejaria, mas também é possível encontrá-las em alguns pontos comerciais da cidade e na capital. Setembro é a data base para o reajuste salarial de quem trabalha no comércio e os sindicatos varejista e dos empregados da região já começaram as negociações. Entre os assuntos discutidos está o reajuste salarial da categoria, que deve acompanhar a inflação do período. A lista de reivindicações elaborada pelo Sindicato dos Empregados do Comércio é grande. Esse é o grande momento, né, do sindicato, a questão da convenção coletiva, o acordo com o Sindicato dos Empregados. Já recebemos a pauta de reivindicações, novamente é uma pauta extremamente extensa, né? Eles pedem coisas que, se a gente concordar, a gente vai quebrar aí a maioria das
das empresas. Então, a gente está aqui para que isso não aconteça, né? A gente defende, né, os nossos representados, que são as empresas, principalmente pequenas e médias empresas, que não têm, né, maneiras de se defender, a não ser através do sindicato. Os empresários muitas vezes não entendem o nosso papel, mas a gente gostaria que eles, né, nos procurassem ou olhassem, conversassem aí com seus contadores e entendessem que o nosso papel é fundamental para a sobrevivência da empresa que eles construíram aí ao longo dos anos. Olá, empresário. Como é de seu conhecimento, chegamos à nossa data base, ou seja, a partir de 1º de setembro, deve ser negociado com os sindicatos dos empregados a nova Convenção Coletiva de Trabalho. Ela terá vigência agora, a partir de 1º de setembro de 2024 até 31 de agosto de 2025. A Convenção Coletiva é de suma importância para a atividade do comércio. É nela que estão os salários que devem ser praticados, o reajuste a ser aplicado aos salários que são acima dos pisos, os direitos dos empregados e bem como também as garantias para as empresas do comércio. Sim, é na convenção que consta a possibilidade, a autorização para trabalho em domingos, trabalho em feriado, no período do Natal, a jornada reduzida do empregado, ou seja, diversas questões que afetam ao funcionamento da empresa, bem como seus custos na folha de pagamento, são regulados pela Convenção Coletiva de Trabalho. Por isso, a importância do nosso trabalho na sua defesa, no seu interesse, para que consigamos sempre negociar uma convenção que atenda ao interesse, que não eleve os custos, mas também crie harmonia entre o capital e o trabalho. A seguir, Cerâmica em Cunha vai completar 50 anos e tudo começou com o forno Noborigama, trazido do Japão em 1975. Essa história eu conto já já, não saia daí. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Olá! A dica de hoje é para você, microempreendedor individual. Vamos lá! Você sabia que quem é MEI também pode ter estagiários? Isso mesmo! Quer dar um up no seu negócio e ainda ajudar na formação de futuros profissionais? É muito fácil! Quem é MEI pode contratar só um funcionário registrado ou um estagiário. Basta ter um convênio com uma instituição de ensino e o termo de compromisso assinado pelo empreendedor, pelo estagiário e pela escola, detalhando tudo sobre o estágio. Mas não se preocupe, vamos te dar uma mãozinha, ou melhor, uma baita ajuda. Chama centralestágio.com que fazemos tudo para você. centralestágio.com. Conte com a gente. Há 2 anos, a cidade de Cunha recebeu o título de capital nacional de cerâmica de alta temperatura. Hoje, o município possui cerca de 40 ateliês, mas tudo começou com o forno Noborigama trazido do Japão em 1975. São quase 50 anos de história e um trabalho que atrai milhares de turistas por ano. Uma arte milenar japonesa que ganha forma final nesse forno de dimensões gigantescas. Cerca de 20 noborigamas foram espalhados pelo Brasil nos anos 70 e 6 deles ainda estão em atividades aqui na cidade de Cunha. Esse é um forno muito tradicional japonês, né? Ele queima uma cerâmica muito especial.
É um forno que ele tem uma história fabril. Antigamente, há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, ele era utilizado para fazer as peças do nosso dia a dia. Não tinha indústria de alumínio, não tinha indústria de plástico, então era utilizado para fazer as peças. E no começo do século passado, ele começou a ser utilizado para fazer a cerâmica artística. Então, e ele foi evoluindo, e a última evolução dele é quando ele chega no Brasil, chega aqui em Cunha, e a gente consegue subir bastante a temperatura dele. O Noborigama permite a queima das peças a uma temperatura de 1.400 graus. No mundo, somente 5 ateliês fazem cerâmica artística assim. Ninguém gosta muito de chegar a uma temperatura tão alta, porque é muito desgastante, tanto para o equipamento, tanto para o forno, quanto para nós mesmo, né? Então, a gente não faz porque é bonito ou porque eu quero ser o maior. Não, é porque o resultado que sai dessa temperatura, para a gente, é o resultado que a gente quer, né? Para conseguir chegar nessa temperatura, tem toda uma série de preparativos. A matéria-prima principal, a argila, por exemplo, fica até 8 meses nessas caixas sendo processada. Não existe um fornecedor de argila para queimar essa temperatura, né? Então a gente tem que preparar. Então a gente pega a argila aqui na região, traz aqui para o nosso ateliê, faz o processamento dessa argila, que entre decantar, separar, misturar as partes, 6, 7, 8 meses para até a gente chegar na argila que a gente consegue fazer a modelagem. A lenha também precisa de uma preparação especial para atingir a queima na temperatura de 1.400 graus. Para a gente conseguir subir essa temperatura, a gente precisa usar o eucalipto reflorestado, seco, rachado. Então, o nosso eucalipto aqui, a nossa lenha, é o eucalipto rachado no machado, na mão, porque ele vai gerar muito mais reentrâncias e isso vai ajudar no processo de queima, né? Dentro do forno, cabem entre 1.500 e 2.000 peças. Como todo trabalho artesanal, para atingir essa quantidade, são cerca de 6 a 8 semanas de produção. Com isso, a queima e a abertura do forno é a cada 3 meses. A família de Giltaro trabalha assim desde 1985, quando inaugurou o ateliê. A cerâmica em Cunha, ela surge há quase 50 anos atrás, em 1975, com um grupo de amigos. Meu pai era muito amigo desse grupo inicial e logo depois que esse grupo se instala em Cunha, meu pai sai do Brasil, vai morar no Japão. Lá ele se aprofunda no mundo da cerâmica, ele se aprimora e através do mundo da cerâmica ele conhece minha mãe. Eles se apaixonam, se casam e eles têm um sonho em comum de trabalhar com a cerâmica queimada nesse forno. Então meu pai fala para minha mãe, vamos para o Brasil, que tem um grupo de amigos que está fazendo cerâmica lá em Cunha. Hoje, o ateliê recebe cerca de 10.000 visitantes por ano e esse número deve aumentar, já que em 2022 a cidade de Cunha ganhou o título de capital nacional da cerâmica de alta temperatura e no ano que vem, 2025, completará 50 anos do início dessa história. Quando você leva uma peça de cerâmica, você não está levando só um objeto, você está levando todo um ambiente, um espaço, uma história e um pouquinho da nossa energia, né, junto. Lindo trabalho, não é mesmo? E aí, gostou do programa de hoje? Então, essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região você encontra em nosso canal de vídeos. É só acessar youtube.com/5watt que está tudo lá. Já são 47 mil inscritos e mais de 6 milhões de visualizações. Confira também nosso site e nossas redes sociais e fique sempre bem informado. A gente se vê na próxima edição. Até lá, um ótimo final de semana para todos. Se cuidem!
programa Sincovat tem um oferecimento do Senac São Paulo,